os nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Amém? Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum, a glória que reluz pertence só a Deus. Deus, somente Deus, é a verdade pura, milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano desse Deus. Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Somente Deus será o gozo do eterno lar. Sem tristeza e sem pesar, viveremos pra louvar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus.
Bom dia, amada igreja. Bom estarmos juntos, bom podermos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e juntos uns com os outros. O Senhor tem nos protegido, tem nos livrado do mal e tem nos dado oportunidade para que a gente possa estar juntos aqui adorando o nome do Senhor. Que esse momento de adoração renove sua vida, anime a sua fé, possa lhe fortalecer nas decisões que você tem a tomar em todos os dias da sua vida. E hoje, com certeza, é dia de muitas alegrias diante da presença do Senhor, que até aqui tem conduzido a vida de cada um de nós. Para o distrito do aeroporto, hoje é um dia carregado de muitos sentimentos. A igreja do Itaperi hoje esteve reunida para se despedir do irmão Agicélio. O irmão Agicélio, no início da pandemia, identificou um câncer no estômago, fez uma cirurgia em agosto e nas últimas semanas ele decaiu em sua saúde e ontem à tarde foi então dado como morto. Então o irmão Agicélio faleceu e a igreja do Itaperi hoje está se despedindo e algumas pessoas do distrito todo estiveram lá também se despedindo deste que batalhou, lutou, construiu a salinha das crianças, era professor das crianças e infelizmente agora não está conosco mais nessa luta, mas dorme no Senhor aguardando a breve volta do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Montese hoje se despede do pai do irmão Roberto, que é ancião na igreja do Montese. O pai dele já vinha acamado há algum tempo e agora também, ontem, nós recebemos a notícia que ele também faleceu. O sepultamento do irmão Agicélio foi hoje pela manhã e hoje à tarde, às 15 horas, ao sair daqui, já vou acompanhar a família para poder estar com eles nesse momento de despedida também. Então, há um sentimento muito grande nas igrejas hoje, e um sentimento de despedida com a firme confiança que muito em breve nós estaremos nos reencontrando para viver para todo sempre. E hoje, na igreja do aeroporto, nós vamos também fazer um sepultamento. Vamos sepultar a velha malha e vai nascer uma nova malha, para a honra e glória de Deus. Assim diz a Bíblia, que morre um velho homem e nós nascemos para viver em novidade de vida no Senhor. Assim, o Senhor nos diz que essa é uma grande alegria, porque aquele que morre no Senhor, ele desperta para a vida e vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Enquanto o Senhor nos concede vida, o que fazemos aqui na nossa história? Como estamos vivendo nossos dias, os dias de vida que o Senhor nos concede? Como estamos praticando, como estamos usufruindo das bênçãos dos dias que temos sobre a terra? Existem muitas ilustrações na palavra de Deus sobre como nós devemos viver, mas hoje eu gostaria de ler algumas passagens e meditar com você sobre o tema que Jesus destaca, principalmente no Evangelho de Mateus, onde ele anuncia que nós, aqui na terra, ao aceitarmos o plano de Deus em nossa vida, nós nos tornamos trabalhadores do reino dos céus. Nós, ao sermos chamados pelo Senhor, não somos chamados para ser inativos. Nós somos chamados para trabalharmos no reino dos céus. E o privilégio é tão grande que o Espírito de profecia diz que a obra que Deus confia a nós, os anjos gostariam de fazer. Mas Deus escolheu contar comigo e com você. Deus escolheu contar comigo e com você.
E esta deve ser a nossa grande alegria, ao batalharmos, lutarmos no nosso dia a dia, mas não deixarmos de dedicar o nosso melhor para a causa do Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E o Espírito de Profecia ainda continua nos dizendo que a melhor maneira para nós trabalharmos, nós cuidarmos da nossa salvação, é nós trabalharmos pela salvação dos outros. Então, aceitou a salvação em Cristo Jesus e quer continuar salvo em Cristo Jesus, então trabalhe pelos outros, trabalhe pela causa de Deus, trabalhe pela igreja de Deus, dedique a sua força e a sua inteligência ao serviço do Senhor. O que a gente pode aprender desse chamado de Deus para que eu e você sejamos trabalhadores no reino dos céus? Vamos começar lendo Mateus 16, 24. O Evangelho de Mateus, o capítulo 16 e o verso 24. Jesus Cristo aponta o caminho daquele que quer segui-lo, que quer atender ao seu chamado, que quer viver junto do Senhor Jesus Cristo. O que ele deve fazer? Mateus 16, verso 24. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus Cristo, falando para aqueles a quem Ele chamou para segui-lo bem de pertinho, anuncia o que se deve fazer para ir nesse caminho de seguir o Senhor Jesus Cristo. E Ele diz o quê? A primeira coisa que um ser humano precisa fazer para seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. Por que negar-me a mim mesmo? Porque para seguir a Jesus eu preciso me negar. E a Bíblia usa até uma redundância, né? Negue-se a si mesmo, diz o Senhor Jesus Cristo. A redundância aqui não é para tornar cômica a frase, mas a redundância é para enfatizar que aquele que decide seguir ao Senhor Jesus Cristo, ele precisa tomar a decisão de se negar. Por que é importante esse destaque de Jesus em sua fala? Porque nós, seres humanos, estamos manchados e somos tendenciosos ao pecado. Nós não somos tendentes às coisas de Deus. Com o pecado no coração, nós nos tornamos contrários às coisas que são de Deus. E é por isso que Jesus, ao falar sobre o chamado para um trabalhador no reino dos céus, ele diz que precisa se negar, precisa negar aquilo que é sua própria vontade, precisa deixar para trás uma vida de satisfação para se colocar em abnegação diante da presença do Senhor. Um trabalhador precisa negar a si mesmo e então aceitar o chamado do Senhor Jesus Cristo. Na vida, nós que aceitamos o chamado de Jesus, que queremos seguir em seu caminho, precisamos praticar essa abnegação. E para não nos deixar sozinhos neste ponto, o Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo. Quando no jardim do Getsemane, em oração, Jesus Cristo ora ao Pai e diz como? Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. O Senhor Jesus Cristo já coloca-se diante de nós como exemplo, vindo do céu, vivendo entre nós, se entregando por nós, mas no Getsemane ele coloca tudo isso como sendo o mais importante, a vontade do Pai. Trabalhador,
Eu e você somos chamados a seguir o Senhor Jesus Cristo e sermos trabalhadores no reino dos céus. E para isso, nós precisamos negar-nos a nós mesmos. E sempre ter em nossa oração: faça-se a tua vontade. Jesus Cristo diz que tem que tomar a cruz. Todos nós temos a nossa cruz. A gente costuma até brincar, né? Tem dia que a cruz está levinha. Tem dia que a cruz está pesada, que a gente acha que não vai nem conseguir seguir em frente. Mas todos nós temos a nossa cruz. E Jesus Cristo diz que a gente tem que tomar e carregar. Leve a sua cruz. Eu gosto da ilustração que diz que um homem recebe a sua cruz para levar no seu caminho. E eu não sei você, mas toda vez que eu pego alguma coisa para carregar, no começo é bem levinho. Mas depois de carregar um bom tempo, quase tudo vai ficando pesado. E assim, talvez foi aquele homem que pegou a cruz e no começo, empolgado, sai carregando, mas logo à frente, ele olha e diz: está pesado, eu não aguento essa cruz. E alguém dá a sugestão para ele e diz: o único jeito é tirar um pedaço da cruz para ela ficar mais leve. E ele então pega a ferramenta e tira um pedaço da cruz e segue o seu caminho. Empolgado com o alívio que teve, segue mais uma caminhada, e logo à frente ele diz: mas está pesada de novo. E alguém diz: o único jeito é tirar mais um pedaço. E ele então tira mais um pedaço da sua cruz. Mais à frente tira outro pedaço e assim segue o seu caminho. Mas quando chega lá na frente, existe um abismo bem grande. E ele percebe que todos aqueles que trouxeram a sua cruz sem cortar nenhum pedaço, colocam a cruz, passam por cima do abismo e alcançam o outro lado para poder continuar a sua caminhada. Mas quando ele tenta colocar a sua cruz, ele descobre que a sua cruz não dá mais para passar para o outro lado. Ele não pode continuar a sua caminhada. O Senhor Jesus Cristo, ao chamar aqueles que estão ao seu lado e falar com eles sobre o trabalho do reino dos céus, ele diz: você precisa tomar a sua cruz. Toma a tua cruz e segue. O Senhor Jesus Cristo encerra sua fala dizendo: então siga-me. Seguir o Senhor Jesus Cristo. O mundo está cheio de modinhas. Muita gente dizendo que segue o Senhor Jesus Cristo. Mas muita gente quer seguir o Senhor Jesus Cristo pelos seus caminhos. O que a Bíblia orienta, o que a Bíblia fala e diz, né, aconselhando a cada um de nós, dizendo assim: olha, este é o caminho, você deve andar por ele. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não é levada em consideração por muitas pessoas que querem seguir o Senhor Jesus Cristo. Muitos estão desejosos de seguir o Senhor Jesus Cristo quando os caminhos de Jesus Cristo agradam aos caminhos dele. Mas o caminho do Senhor Jesus Cristo é um só. Não dá para segui-lo de outro jeito. Tem que procurar as pegadas do Senhor Jesus Cristo e andar nelas. Tem que fazer aquilo que Jesus Cristo pediu para que a gente fizesse. E ele até diz: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Assim, o Senhor Jesus Cristo lança o convite e anuncia que aquele que quer ser um trabalhador do reino dos céus precisa segui-lo. Não pode ser diferente. O trabalhador do reino dos céus segue criteriosamente os passos do Senhor Jesus Cristo. Ele está comprometido em seguir o Senhor Jesus. Como é que a gente vai fazer esse trabalho? Como é que eu vou me dedicar a essa obra? Abra Mateus capítulo 6, verso 24. Ou é 16, 24, ou é 6, 24. Agora é o 6, viu? 6, verso 24. Como é que a gente vai exercer esse serviço na causa de Deus? Como podemos fazê-lo e fazê-lo de maneira dedicada? Mateus 6, verso 24.
Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. No serviço do reino dos céus, eu e você precisamos ter dedicação exclusiva. Não importa o que a gente vai fazer, sempre vamos fazer o trabalho da causa de Deus ou vamos negá-lo. O Senhor Jesus Cristo afirma que não dá para servir neste caminho a dois senhores. Ou vamos servir a um e desagradar o outro, ou vamos fazer o contrário. No chamado para o trabalho do reino dos céus, precisamos fazer sempre a vontade do Senhor Deus. Mas pastor, eu trabalho em muita coisa, eu vivo muita coisa, minha vida é cheia de tarefas, tem muitas coisas na minha vida, como é que eu vou fazer tudo para a honra e glória de Deus? É exatamente isso. No Novo Testamento já vai nos dar a dica, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Assim, o Senhor já nos anuncia a revelação de sua palavra. Se a gente for trabalhar, vai trabalhar para honrar a Deus. Se a gente for namorar, vai namorar para honrar e glorificar a Deus. Se a gente for estudar, vai estudar para honrar e glorificar a Deus. Se a gente for comer, para honrar e glorificar a Deus. Quando a gente for brincar, vai brincar para honrar e glorificar o nome de Deus. Em todas as coisas nós vamos servir a um só Senhor. Não é possível, diz a Bíblia, servir a dois senhores. Ou servimos a um, ou servimos o outro. Neste trabalho nós só podemos ter um Senhor. Não dá para ter dois senhores. Mas a Bíblia continua ensinando sobre o trabalho do reino dos céus. Agora vamos a Lucas. Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas capítulo 9 e o verso 62. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9 e o verso 62. Olha a outra cláusula do contrato do trabalhador do reino dos céus. Diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora, Jesus está ensinando que o trabalhador que começa a trabalhar, ele precisa continuar trabalhando. Ele usa a ilustração do arado. O arado hoje, nos nossos dias, geralmente são máquinas que preparam a terra para o plantio. Na época de Jesus, e até bem pouco tempo atrás, se usava muito o arado puxado por um animal. E quem estava cuidando do arado tinha que manter sempre o olho certinho, porque tinha que passar no lugar certo. Se ele olhasse para trás, ele iria perder o rumo e podia estragar o preparo da terra para o plantio. Assim, Jesus usa essa figura e aponta a realidade de que o trabalhador que é chamado e que coloca a mão no arado, mas fica olhando para trás, ele não é digno do reino dos céus. Nós, seres humanos, temos o costume de, às vezes, estarmos fazendo uma coisa e pensando em outra. Há muita gente que se coloca diante do trabalho, da causa de Deus, mas ainda fica com o olhinho lá atrás, né? Lembrando dos outros tempos. Às vezes com saudade da vida passada, dos dias que viveu em outrora. Mas o Senhor Jesus Cristo já disse: quer trabalhar no reino dos céus? Depois de botar a mão no arado, é olho para frente, seguindo no caminho, sem deixar que o trabalho seja feito.
O texto destaca nas palavras de Jesus que aquele que olha para trás não é digno do reino dos céus. Mas eu quero reverter as palavras do texto e quero lhe dizer que aquele que não olha para trás, esse é digno do reino dos céus. Então, olhos para frente, meu querido irmão. Olhos naquilo que está por vir, olho no trabalho que está para ser realizado. Mantenha firme a esperança no Senhor Jesus Cristo e cumpra o trabalho que o Senhor tem lhe concedido. O Senhor Jesus Cristo ainda vai ensinar uma outra lição, que antes da gente trabalhar, alguém trabalha. Vamos ler comigo? João 5,17. Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. João 5,17. João 5,17. Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Amém? Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Senhor Jesus Cristo lhe chamou para o trabalho, mas ele já deu-nos o exemplo. Ele diz: o pai trabalha e eu trabalho também. Na verdade, ai de nós não fosse o trabalho do Pai, o trabalho do Filho e do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós não estaríamos aqui. Se hoje podemos fazer algo na obra de Deus, é porque Deus trabalhou na nossa vida até agora. É porque Ele trabalha em nós que nós podemos oferecer algo para honrar e glorificar ao Senhor e trabalhar por Ele. É obra de Deus o trabalho que podemos oferecer hoje na causa do Senhor. Assim, nesse chamado, ao ir à nossa frente, ao trabalhar por nós e nos dar a oportunidade de trabalhar para a causa do reino dos céus, o Senhor nos dá esse grande privilégio, que nos ajuda a se preparar para o reino dos céus. E Ele ainda nos conta algumas histórias. Não vou ler as histórias para você, mas vou contá-las, depois quando chegar em casa você pode conferir, igual os bereanos, viu? No capítulo 20 do Evangelho de Mateus, Jesus conta uma história. Jesus conta a história de um homem que tinha uma vinha. E ele sai de manhãzinha, contrata algumas pessoas, combina o salário e coloca para trabalhar na sua vinha. Daqui a pouco ele viu que o trabalho não estava rendendo do jeito que ele queria, volta lá na praça, contrata outros trabalhadores, coloca na vinha. Daqui a pouco ele viu que ainda não estava bom, vai lá na praça, contrata outros trabalhadores, coloca na vinha. Já no final do dia, ele ainda não se dando por satisfeito, vai na praça, contrata outros trabalhadores e coloca na vinha. No final ele chama o gerente, no final do dia, quando os últimos trabalhadores começaram a trabalhar, só faltava 1 hora para o trabalho encerrar. E quando termina tudo, ele chama o gerente e diz assim: agora você vai pagar o salário dos trabalhadores. E aí ele diz assim: mas você vai primeiro chamar os que chegaram por último. E vai pagar para eles o mesmo salário que os outros vão receber do dia todo. Eu não sei você, eu acho que você é melhor que eu, mas se eu fosse o trabalhador que trabalhou o dia todo, eu ia reclamar. E os homens na história de Jesus não são diferentes. Eles vão lá e reclamam. Olha, como é que alguém trabalha 1 hora e ganha o mesmo de quem trabalhou o dia todo? E eles reclamaram. Mas o Senhor Jesus Cristo não estava falando do salário de alguém que trabalha no dia a dia. O final da parábola anuncia o tema do salário do reino dos céus. E como trabalhadores do reino dos céus, nós não vamos receber salário diferente.
O salário para um trabalhador do reino dos céus, ele é igual. Não importa o quanto ele tem trabalhado. Por quê? Porque não dá para merecer o salário do reino dos céus. O salário que Deus paga ao trabalhador do reino dos céus, não tem vida de trabalho, nem 2 vidas, nem 3 vidas iriam pagar pelo salário que vamos receber. Mas o Senhor decidiu que Ele vai dar o salário para quem trabalhou até 1 hora somente. Lembra do ladrão da cruz? Na última hora, no último momento, pede a Jesus e Jesus promete o que para ele? Eu lhe digo hoje que você estará comigo no paraíso. Não trabalhou no reino dos céus, mas vai receber salário. Vai receber a recompensa. No capítulo 21 de Mateus, Jesus conta outras 2 histórias sobre trabalho. A primeira diz que tem 2 filhos e o pai pede a um para ir trabalhar e ele diz assim, não vou não, mas depois vai. Aí o pai pede para o outro e o outro diz assim, eu vou pai, mas não vai. E Jesus pergunta no final, qual dos 2 fez a vontade do pai? O que disse que não ia, mas foi. A parábola conta de 2 filhos, eles deveriam estar interessados no crescimento da vinha. Eles deveriam estar interessados, por quê? Quem é que ia herdar aquilo? Os filhos. Mas mesmo assim, um deles diz que vai, mas não vai. O outro diz que não vai, mas acaba indo. Trabalhadores no reino dos céus. Eu não sei se você já foi desse tipo de trabalhador, que às vezes diz assim, eu vou, mas quando chega na hora, não vai. Marca para distribuir o livro missionário. Aí todo mundo diz, pastor, eu vou. Quando chega na hora, o pessoal diz como? Tem uns gatos pingados. Trabalhador, vamos trabalhar. Vamos dizer que vamos e vamos. Vamos tomar esse lugar de trabalhador e de filho no reino dos céus. Ocupar esse lugar que o Senhor nos tem dado com tanto privilégio, tem nos concedido com tanta graça e misericórdia na nossa vida, e que ainda nos anuncia um salário que nós nem sequer merecemos. Vamos tomar nosso lugar. Mas por último, Jesus conta uma história dizendo que ainda tem alguns trabalhadores terríveis no reino dos céus. Ele diz assim, um homem tinha uma vinha e ele teve que se ausentar e deixou algumas pessoas cuidando. E depois de algum tempo ele mandou os servos para pegar o dinheiro do lucro da vinha. E quando os trabalhadores viram, os servos disseram, vamos matar. E foram lá e mataram os servos. Aí daqui a pouco ele mandou outros servos. E quando os trabalhadores viram, disseram, vamos matar. Foram lá e mataram os servos. Aí ele disse, eu vou mandar meu filho. Mais autoridade, vou mandar o meu filho. Quando eles viram o filho, eles disseram, esse é que nós vamos matar mesmo. Se não tiver herdeiro, a vinha é nossa. Foram lá e mataram o filho. Mas a parábola termina dizendo que o Senhor da vinha virá e vai acertar as contas com esses trabalhadores maus. Infelizmente, existe a possibilidade de existir trabalhadores maus na vinha do Senhor. Qual foi o erro dos trabalhadores maus? Eles não trabalharam? Não, eles trabalharam. A vinha produziu. Mas qual foi o erro deles então? O erro deles foi que eles acharam que a vinha era deles. Eles quiseram construir algo para o bem deles. Eles esqueceram que havia um Senhor da vinha. Um trabalhador no reino dos céus só é considerado mau se ele não trabalhar para o Senhor.
Se ele esquecer quem é o senhor da vinha, então ele será considerado um trabalhador mau, e ao final o senhor da vinha virá e acertará as contas com ele. Existem muitas possibilidades. No trabalho da causa do Senhor, Ele nos adverte para cada um desses detalhes, nos convidando e nos ajudando a continuar firme no caminho de trabalhar e trabalhar e trabalhar para a causa do Senhor. Dizem que a gente vai ter férias, viu? Mas é lá no céu. Aqui na terra, nosso papel é trabalhar para que o reino dos céus cresça e para que o inferno seja esvaziado. Para que o reino de Deus se aperfeiçoe na nossa vida e na vida das outras pessoas, para cumprir a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, como é que vai ser no final? Olha o que a Bíblia revela sobre o desfecho dessa história. 1 Coríntios 15, verso 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, verso 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, verso 58. Amém? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é perdido. No Senhor, o vosso trabalho terá uma recompensa. Graças ao Senhor que nos chamou para esse trabalho. O trabalho de Deus, do reino de Deus, é a edificação que Deus vai fazendo em nossa vida. Eu gosto de dizer que, mais do que eu tenho capacidades para o serviço do reino de Deus, Deus me concedeu misericórdia para edificar em mim uma obra com o trabalho do reino dos céus. O Senhor nos chamou em sua bondade para que nós possamos fazer esse trabalho. E Ele ainda nos promete, pode trabalhar, filho, porque no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Ele terá uma recompensa que alegrará o nosso coração a cada dia diante da presença do Senhor. Muitas são as alegrias que Ele nos concede já hoje no trabalho. Mas, nesse trabalho, nessa dedicação, o Senhor nos concede uma alegria que é ver outros tomando esta decisão de serem trabalhadores do reino dos céus. E hoje eu quero fechar um contrato de trabalho. Mais um. Eu já sondei, trabalha bem, e eu estou feliz porque chegou a hora da Amália assinar o contrato de trabalho com o Senhor Jesus Cristo. Amália, vem cá, Amália. Autoriza aí, Vinícius. Muito bem, Amália. Amália, é um prazer recebê-la aqui e ver a alegria que você sente ao sentir Deus trabalhando na sua vida. A Amália eu a conheci porque o Rafael e a Leandra disseram assim: pastor, tem alguém estudando a Bíblia. E me levaram lá na casa dela, e ela disse assim: pastor,
Vamos batizar, né? E aí eu disse assim, primeiro nós vamos batizar a Mércia. Vamos contratar a Mércia. Aí vamos ver se o Vinícius quer casar contigo. Não foi assim? Né, Vinícius? Aí ela foi lá e pediu o Vinícius em casamento. Aí o Vinícius topou, gente. Graças a Deus. E aí tomamos as providências e estão casadinhos. Cadê a aliança? Olha aí. Louvado seja Deus. Cadê a sua, Vinícius? Ó, eita aliança bonita. E depois de tudo pronto, então nós marcamos a data, né? Para esse dia 12 de dezembro, ser o dia da gente assinar o contrato da trabalhadora Amália para o reino dos céus. Agora vamos trabalhar, viu? Antes da gente assinar esse contrato com água, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, Amália. Só para você confirmar comigo, diante das pessoas, a fé de tudo que nós temos estudado. Assim como eu, assim como você, a Amália tem estudado e aprendido sobre os princípios da palavra, e esses são os princípios que nós colocamos em prática. Então, o que eu vou perguntar para ela é aquilo que você já crê. E eu quero a sua confirmação também, na hora que ela afirmar que crê e que acredita nas coisas que nós já acreditamos, naquilo que nós já confirmamos em nosso contrato de trabalho com o Senhor. Amália, você acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus, Criador de todas as coisas? Sim? Assim como eu e você, ela acredita sim. Você acredita que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e com isso ele se tornou o seu Salvador pessoal, Amália? Meu Salvador, Salvador da Amália, Salvador de cada um de nós. Amália, você acredita que a Bíblia é a única, não tem nada além disso? A Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida de um cristão? Eu e você, Amália, pegados nesse propósito de seguir a palavra de Deus. Amália, é de livre e espontânea vontade que você vem aqui hoje e que você se coloca nesta igreja, nessa congregação, para poder ser batizada como Jesus Cristo foi, por imersão, para remissão dos seus pecados? Sim, gente. Livre e espontaneamente, aqui estamos. E com esse batismo, Amália, é seu desejo fazer parte da igreja adventista do sétimo dia no mundo todo, igreja que, segundo a profecia, é a igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e mantém a fé no Senhor Jesus Cristo para seguir nesse caminho, trabalhando para o Senhor? Amém, Senhor. Quem gosta de trabalhar diz amém. Amém, Senhor. Amália, agora eu vou perguntar para eles, viu? Queridos irmãos, trabalhadores já com contrato assinado, carteira assinada e tudo mais no reino dos céus, quantos nesta manhã estão felizes pela decisão que a Amália tem tomado e aceitam a Amália como membro desta igreja? Amém, Senhor. Viu? Assim, gente, ela não está acreditando não que a gente está feliz, viu? Assim, aí. Amália, muita felicidade mesmo. E todas as vezes que uma decisão é tomada nesse sentido, ela confirma a nossa decisão. Estamos caminhando. E mais gente está se juntando a nós. E a gente vai seguir firme, trabalhando para o Senhor. Agora, eu e a Amália vamos nos preparar para a gente poder entrar nas águas e selar esse contrato aí de trabalho com as águas. Enquanto isso, louve ao Senhor. Cante, exalte o nome do Senhor Deus, que trabalhou na vida da Amália para que ela chegasse aqui, que tem trabalhado na minha vida para que eu esteja aqui, e tenho certeza está trabalhando na sua vida também. Assim, louvemos ao Senhor com toda a força do nosso coração.
Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Vem então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade, de santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade, de santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade, de santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você servir. Quantos aqui gostariam, né, e almejam ir para Canaã Celestial? Deixa eu ver aqui as mãos. Amém. A gente teve aqui o exemplo aqui de uma irmã que também se decidiu a um dia estarmos nessa Canaã Celestial. É promessa de Deus e é um dos motivos que estamos aqui. E aí nós vamos cantar agora essa canção, só que a gente quer fazer um acordo com vocês, certo? Para vocês ir para Canaã, vocês vão ter que cantar essa canção com a gente. E aí, vocês topam? Ela é fácil, certo? Essa canção, vai chegar um momento, né, Rômulo? Quantos conhece? A música Canaã? É. Não sei. Você conhece? Talvez quando a gente for cantar o Eu Vou Caminhando para Canaã, talvez eles... Então dá certo, né? Vamos lá. Ó, vai chegar mais ou menos um momento na música, ela vai dizer assim, ó. Eu vou caminhando para Canaã, e vocês vão repetir, tá certo? E aí tudo que eu vou falando, vocês vão repetindo. A gente vai dizer o momento certo, vocês vão entender. Ensaia uma vez com eles, que eu acho que eles não entenderam, não. Tu acha que não? Acho que não. Então vamos lá, ó. Eu vou caminhando para Canaã, vocês?
Rapaz, me agora eu disseram sei. que essa igreja aqui gosta de cantar, mas então, eu não senti agora Tirar não. a prova irmão. agora, né? É porque o pessoal ainda não entendeu Tá a certo, música. tá certo. Vamos lá de novo, ó. Eu vou caminhando para Canaã. Ixi, agora Eu ficou vou bonito. caminhando para Canaã. E no tom Perfeito, certo, entenderam. tá bom. Agora eu acho que vai dar certo. Esse som? Som? Isso. Sou contente porque tenho sim um Deus maravilhoso que gosta de mim. Eu converso com Ele toda manhã e Ele convidou-me para Canaã. Caminhando eu vou, caminhando para Canaã. Caminhando eu vou, para Canaã. Caminhando eu vou, para Canaã. Caminhando, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E as crianças vão também? Elas vão. As crianças vão, As crianças vão, as crianças vão para Canaã, para Canaã, para Canaã. As crianças vão, As crianças para vão Canaã, para Canaã, para Canaã. As crianças vão, As crianças vão, as crianças vão para Canaã, para Canaã, para Canaã. Glória a Deus, as crianças vão Glória para Canaã. E os adultos também vão, Os adultos vão, os adultos para vão Canaã, para Canaã, para Canaã. Os adultos vão, Os adultos para vão Canaã, para Canaã, para Canaã. Os adultos vão, Os adultos vão, os adultos para vão Canaã, para Canaã, para Canaã. Glória a Deus, os adultos vão Glória para Canaã. Canaã. E os velhinhos? E os velhinhos aqui, ó. E os velhinhos também Os velhinhos vão, os velhinhos vão para Canaã, para Canaã, para Canaã. Os velhinhos também vão Os velhinhos para vão Canaã, para Canaã, para Canaã. Os velhinhos vão, Os velhinhos vão, os velhinhos vão para Canaã, para Canaã, para Canaã. Glória a Deus, os velhinhos vão para Canaã. E a igreja vai, A igreja vai, a igreja para vai Canaã, para Canaã, para Canaã. A igreja vai, A igreja para vai Canaã, para Canaã, para Canaã. A igreja vai, A igreja vai, a igreja vai para Canaã, para Canaã, para Canaã. Glória a Deus, a igreja Glória vai para Canaã. Agora chegou o momento da igreja do aeroporto subir para Canaã, tá certo? Vocês vão repetir o que eu vou dizer, ó. Eu vou caminhando para Canaã. 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 Agora a gente vai mudar, ó. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Foram, viu? Vão, eles vão também. E a gente vai? Vamos ir. Aleluia, aleluia, pra onde vou caminhando? Para Onde? Canaã. Amém? Amém. Isso mesmo, Vinícius. Vem ver se esse contrato vai ser bem assinado. A Néssia já está aqui. Não dá vocês ir para o outro lado.
Muito bem. Todos nós nessa caminhada, nessa jornada, estamos nos preparando para o reino dos céus. E hoje é dia da Amália tomar essa decisão, de assinar esse contrato, para que possa trabalhar para Deus cada dia mais. Convido você a orar junto comigo, consagrando a vida da Amália a esse serviço. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado seja o Senhor que não cessa de trabalhar por cada um de nós. E neste trabalho, nessa obra de salvação, o Santo Espírito encontrou a vida da Amália com o coração aberto e ela tem aceitado esse convite para fazer parte dos trabalhadores do reino dos céus. Amém. Obrigado, Senhor, pela decisão que ela tem tomado. Cuide e proteja esta filha em todos os dias da sua vida. Pela profissão de fé que ela tem feito, como ministro do Evangelho, e sendo isto para a felicidade da Amália, neste momento eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos. A felicidade pela decisão que a Amália tem tomado é grandiosa e não cesso de repetir, Amália, que é grande a alegria por esse momento. A Mércia veio antes, né? Mas eu, essa semana, estive visitando outra trabalhadora já para contratar, gente. Eu estou contratando sempre, viu? Amém. Rosângela, chega aqui pertinho de mim, Rosângela. Olha, já visitei, gente. É um prazer. E é vizinha da igreja, gente. Olha, que alegria, viu? Pense numa trabalhadora animada. Está com o contrato já preenchido. Só falta decidir quando é que a gente vai assinar. Em janeiro, mês de janeiro, gente. Olha, é o pastor voltando das férias e a gente assinando esse contrato. Existe mais alguém entre nós que não foi batizado, que não teve essa oportunidade e que gostaria de tomar essa decisão de se preparar para o santo batismo e se juntar a nós nessa oração? Eu, você, a Rosângela, a Amália. Tem alguém mais que gostaria de se levantar e vir aqui à frente? Alguém que já foi da igreja e que agora se afastou, está retornando aos caminhos do Senhor? Eu gostaria de convidar você a se levantar de onde você está e vir aqui junto com a gente. É oração, né? Para a nossa vida, para que Deus continue sendo o Senhor e o nosso contrato seja aí firme na causa e no trabalho do nosso Deus. Mais alguém que gostaria de se juntar a nós para essa oração? Para essa bênção neste momento especial? Não havendo, eu estou convidando você agora para ficar em pé. Para a gente orar, agradecido a Deus pelas decisões, pelo batismo da Amália e pelos que estão vindo aí, pela graça de Deus, para a gente trabalhar junto, viu? E trabalhar muito, para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o seu nome, que não cessa de trabalhar na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela renovação de nossa fé, de nossa vida e do chamado, Senhor, para sermos trabalhadores no seu reino. Aqui está, Senhor, Amália, que tendo dado este passo, te agradecemos. Aqui estão, Senhor, tuas filhas, que se levantam diante de todos e diante da tua presença, confirmando que também o Espírito Santo não cessa de trabalhar no coração delas. Que o Senhor continue protegendo, cuidando e preparando, para que seja o mais breve possível esta decisão e que juntos possamos trabalhar e muito para o reino dos céus. Abençoa-nos, Senhor, em todo esse dia, que essa decisão impressione nosso coração e nos leve a decisões importantes na causa do Senhor e no trabalho do reino dos céus. Assim,
nós nos entregamos pedindo a sua bênção e a bênção também sobre o alimento que vamos participar hoje juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Quero nesse momento, em nome de toda a igreja, agradecer ao Quarteto Encantos que participou conosco dessa festa e convidar os irmãos a dividirmos aqui um almoço que foi preparado para esse dia.